Chegamos ao final do livro de Josué. Temos examinado orações em Josué e as duas últimas orações lidam exatamente com a mesma coisa. Uma oração é dirigida ao indivíduo e a outra é dirigida a tribos, mas o ponto é o mesmo, é uma bênção que eu inventei um nome chamando de bênção josuética. Me inspirei naquela bênção aarônica, né? E criei aí esse nome. A localização dessas duas bênçãos, dessas duas orações, uma está no capítulo 14 e outra no 22. Quantos tem o texto santo nesta noite? Ergam-no. Quantos tem? Glória a Deus. Nós vamos ler as duas orações, as duas bênçãos. Josué 14, 13, depois 22, 6 e 7. Primeiro 14, 13. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Essa é a primeira bênção. 22, 6 e 7. 22, 6 e 7. Então Josué os abençoou, as duas tribos e meia, e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés Moisés dera terras em Baçã, e a outra metade da tribo Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou. Amém? Então são duas bênçãos. Josué está dizendo: eu te abençoo. Primeiro ele abençoa uma pessoa, depois ele abençoa um grupo grande de pessoas. Pai, abre os nossos corações, abre as nossas mentes, nos dá entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O que seria uma bênção? Alguns usam o termo benção. Lembro que o pastor Elias uma vez usou esse termo, benção, não uma bênção, neste tipo de situação, uma oração de bênção. Eu te abençoo. Essa é a imagem aqui. Talvez o maior exemplo, o exemplo que você conheça, seja a clássica bênção aarônica. Bênção aarônica está no final do regulamento aos nazireus. Vocês lembram ali em número 6, quando o Senhor Deus apresenta critérios para alguém ser nazireu. O nazireu era alguém consagrado ao Senhor, colocado à parte, separado, especialmente separado para o serviço do Senhor. Então ele tem vários dos critérios ali. Se você examinar Números capítulo 6, você vai ver, e ao finalzinho desses critérios vem a bênção, que não é para o nazireu, é para todos, porque na realidade toda a nação era para ser separada para o Senhor, toda a nação era para ser santa, não apenas o nazireu. Todos eles eram para ter paz, eram para ser protegidos pelo Senhor. Dá uma olhada no que diz a bênção aarônica, clássica, muito conhecida, Números 6, 22 a 27. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos, assim vocês abençoarão, está aí a palavra, os israelitas. E aí segue a bênção: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor volte-se para ti e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome e eu os abençoarei. Então, tanto essa bênção, como no caso da bênção josuética que nós acabamos de ler, visava, em primeiro lugar, a proteção, a integridade daqueles que recebiam a bênção, e também visava que a pessoa fosse feliz no caminho da santidade e feliz no caminho da prosperidade, ou seja, que a pessoa fosse feliz espiritualmente e feliz materialmente. Esse era o objetivo das bênçãos impetradas sobre os abençoados.
As duas últimas orações do livro de Josué fazem referência a momentos similares. O momento aí é de repartição da terra. Caleb vai receber um quinhão e as 3,5 tribos também receberão um quinhão. Nesse momento, então, Josué impetra a bênção. Josué, neste ponto, a essa altura, era a maior autoridade de Israel e é apresentado então como o abençoador. Ele abençoa em primeiro lugar o amigo, o antigo colega Caleb, parceiro, companheiro da época de peregrinações pelo deserto, de toda a geração que viu os milagres do Senhor no Egito. Caleb, apenas Caleb dos homens, Caleb e Josué, estavam vivos. Lembram do incidente Cate Barneia, quando eles retornam para dar o registro? Moisés escreve um elogio e uma promessa a Caleb, Números 14, 24. Diz lá: o meu servo Caleb tem um outro espírito e me segue com integridade. Eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Um elogio àquele espia, aquele jovem, talvez aí por volta de 40 anos, por aí, quando naquele momento. Então, o contexto da bênção, da primeira bênção, que a gente pode examinar com mais critério, está em Josué capítulo 14. Queria que você se voltasse para este texto, Josué capítulo 14, a partir do versículo 5. A oração está inserida nesse texto. A partir do 5, os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá, da tribo de Judá, vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse ao antigo colega: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas meus irmãos, os outros 10 espias que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui integralmente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao seu Deus. Pois muito bem, disse Caleb, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Que coisa linda, né? Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os anaquins, os gigantes, viviam naquela região e viviam em cidades grandes e fortificadas. Porém, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Aí vem a bênção. Então Josué abençoou Caleb e lhe deu Hebrom por herança. Deu para ele ir conquistar. Deu nesse sentido. Está liberado, vai, é teu, agarra agora. E a bênção foi respondida? A bênção que ele impetrou foi dada? Sim, os exércitos liderados por Caleb conquistam Hebrom e derrotam os gigantes que dominavam a região. Onde é que está isso, pastor Raio? Onde é que está escrito aí o cumprimento dessa oração? Um pouquinho mais à frente, 15, Josué 15, 14 a 17. Olha o cumprimento. Josué 15, 14 em diante. Caleb expulsou de Hebrom os 3 anaquins, os 3 gigantes, Sessai, Aimã e Tamai, descendente de Enaque. Daquele ponto avançou contra o povo de Debir, uma outra cidade,
anteriormente chamada Kiriat Sefer. E Caleb disse: darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou. E Caleb lhe deu sua filha por esposa. O que é mais importante no cumprimento desta promessa aqui é que os descendentes de Caleb seguem sendo crentes. É o que mais me chamou a atenção aqui. Os descendentes de Caleb seguem os mesmos passos do pai. Observe que quem casou com a filha de Caleb, Otoniel, ele é sobrinho do próprio Caleb. E o mais interessante, o mais importante, esse homem, bem mais novo do que Caleb, obviamente, anos mais tarde se torna o primeiro juiz de Israel. Essa você não sabia, sabia? Você sabia dessa? O cara que casa com a filha do ex-líder se torna o primeiro juiz de Israel. Ou seja, um homem piedoso. Não interessa a posição que ele ocupa, a posição sinaliza para o fato que ele foi um escolhido, um homem piedoso, um homem de Deus. Onde é que está isso, pastor Raik? Juízes, capítulo 3, versículos 7 em diante. Olha como Otoniel se torna líder, muito depois da morte do seu sogro. Juízes 3, 7 em diante, olha aí. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, pois esqueceram-se do Senhor seu Deus e prestaram culto aos postes sagrados. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele, o Senhor, os entregou nas mãos de Cuxar-Rizataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Porém, quando clamaram ao Senhor, o Senhor lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxar-Rizataim, rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel. Que coisa linda ver aquela geração, uma geração atrás da outra, servindo e seguindo o Senhor. Não existe bênção maior, ou não deveria existir bênção maior para mim e para você, do que ver os nossos filhos seguindo ao Senhor. É muito mais importante você poder dizer: o meu filho é crente, do que o meu filho é um médico, por melhor que isso seja. O meu filho é um advogado, a minha filha é uma professora universitária. Tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso. Louvado seja Deus pelas diversas carreiras que os nossos filhos venham ou não seguir. Mas muito mais importante do que isso é você dizer: meu filho segue o Senhor. Que privilégio maravilhoso. Que privilégio você dizer: a minha filha é uma serva do Senhor, a minha filha é consagrada para o Senhor. Isso deve ser a sua maior ambição, isso deve ser o seu maior desejo, isso deve ser a sua maior alegria. Quando perguntarem: como vai a tua filha? Continua servindo ao Senhor, ao invés de dizer: é candidata a doutorado e passou agora. Isso é muito bom, é maravilhoso, mas mais importante é os nossos filhos no caminho do Senhor. Nossos filhos, nossos netos, vai nascer o meu neto agora dia 12, vai nascer o meu neto. Já estamos orando pela conversão dele, já estamos orando que ele venha a ser um crente em Cristo Jesus, que ele ame a Jesus de todo o coração. Tão lindo ver netos, sobrinhos e toda a família seguindo o Deus verdadeiro. A oração de Josué, a bênção de Josué foi completamente cumprida na vida de Caleb. A bênção que ele impetrou. Durante muito tempo havia uma tradição, eu ainda sou parte dessa tradição, e é possível que alguns aqui também sejam, de tomar a bênção.
Eu tomei a bênção do meu pai e da minha mãe até morrer. Privilégio muito grande. A bênção, pai. Bênção, mãe. Fui abençoado. E tenho sido um homem abençoadíssimo. Entendo que isso caiu em desuso como caretice. Mas no meu caso, louvo a Deus que recebi a bênção dos meus pais. Sem dúvida, há também um elemento aí de eu reconhecer a posição daquele que está sobre mim. De alguma maneira eu reconheço, quando eu digo a benção, pai, eu reconheço a posição dele, que Deus deu a ele. Quando eu digo a benção, mãe, eu estou reconhecendo diante de Deus e me submetendo diante de Deus à autoridade daquela mulher que Deus colocou na minha vida, ou melhor, que Deus deu a ela. E eu estou de alguma maneira ainda nas mãos dela. E falando ainda sobre benção, isso é um pouco diferente, mas eu me lembrei quando meditava para compartilhar com os irmãos essa perpetuidade, essa continuidade de bênção, de que em um importante momento na minha vida, quando eu saí desse país em busca de um mestrado nos Estados Unidos, eu estava um tanto temeroso, não sabia bem o que ia acontecer, como ia ser, de que maneira aquilo ali ia se dar, né? E aí eu me lembro que eu fiz uma viagem específica a Castanhal para ir buscar a bênção de um tio que eu respeitava muito. Eu pensei, de todos os meus tios, de todas as pessoas, quem é o mais santo? Quem eu acho que é o mais consagrado para o Senhor? Eu fiz uma viagem até lá. Ele já um tanto cego, debilitado, eu me ajoelhei nos pés dele e disse: meu tio, eu vou numa grande peregrinação e eu vim aqui receber a sua bênção. Coloquei as mãos dele na minha cabeça, ele já com a mente um tanto em estado não 100%, mas ele me abençoou ali da melhor maneira que foi, e eu fui abençoadíssimo. De alguma maneira eu estava reconhecendo alguém que já galgou uma vida, está além de mim, está mais maduro do que eu. E eu estava me submetendo à autoridade daquele homem. Uma experiência de fé que guardo com muito carinho no meu coração. E a segunda bênção, essa aqui foi a bênção específica a uma pessoa, Caleb. Há uma outra bênção que nós lemos, a bênção às tribos. A bênção às 2,5 tribos, que nós lemos em Josué 22, 6 e 7. Diz lá: então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa, foram de volta para casa. Ao mandá-los de volta, Josué os abençoou. Finalzinho do versículo 7, Josué 22, 7. O capítulo 22 de Josué relata o contexto da despedida dessas tribos aí. O que é que aconteceu? Josué 22. Josué 22 elabora, retrata o que aconteceu quando 2,5 tribos que tinham resolvido ficar do outro lado e não atravessar o Jordão, foram mandadas de volta para casa, depois de muita guerra, de muito conflito, apoiando as outras 9,5 tribos. Isso está relatado no 22, a partir do versículo 3. Diz lá Josué: durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos. 4. Agora que o Senhor já concedeu descanso a seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, do outro lado do Jordão. 5. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, para amar ao Senhor, andar nos seus caminhos, obedecer aos seus mandamentos, apegar-se a ele e servi-lo de todo o coração e de toda a sua alma. E está aqui a oração. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. Mas aconteceu uma coisa, um mal entendido nesse retorno para casa. Quando aquela multidão, milhares de pessoas, atravessaram de volta o Jordão, eles construíram um grande altar ali. Isso causou um mal entendido,
Quando as 9,5 tribos do outro lado souberam que eles tinham construído um altar, pensavam que eles tinham apostatado, abandonado o Deus de Israel. Isso está relatado a partir do versículo 10, Josué 22, 10. Quando chegaram a Geliote, perto do Jordão em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, perto do Jordão, do lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Felizmente mandaram uma comitiva antes da guerra para saber o que estava acontecendo. Enviaram 10 líderes juntamente com Finéias, e ele diz, Finéias diz no versículo 16: como foi que vocês se afastaram do Senhor, construindo um altar, rebelando-se assim contra eles? Salta para o versículo 21. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade de Manassés responderam aos chefes das clãs de Israel: o Deus Todo-Poderoso, o poderoso Deus, Ele sabe, e que Israel saiba, se agimos em rebelião para com o Senhor, não nos poupem, nos matem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos, então que o Senhor peça conta disso. Ao contrário, ele diz, versículo 24, fizemos isso temendo que no futuro os descendentes de vocês dissessem aos nossos filhos: que relação vocês têm com o Senhor, com Deus de Israel? Homens de Ruben, de Gade, o Senhor fez do Jordão fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim os vossos filhos poderiam levar os nossos filhos a deixar de temer o Senhor. É por isso que nós construímos o altar. Na realidade, a intenção foi colocar um elo, uma cola entre aquelas tribos que se afastaram para o outro lado e as tribos que ficavam do lado oeste do Jordão. Até aqui tudo bem, eles amaram ao Senhor, queriam esse símbolo, mas há uma lição negativa também aqui na postura das tribos transjordânicas, as tribos que escolheram morar do outro lado e não entrar em Canaã. Inicialmente era plano de Deus que todas as tribos fossem para a terra prometida. Era a ideia, era o desejo do Senhor que todas as tribos entrassem em Canaã e lá habitassem. A pergunta é: por que razão essas 2,5 tribos não quiseram atravessar? Por que não quiseram entrar em Canaã? Números 35, a resposta. Números 35, versículo 1 em diante. Números 35, a partir do versículo 1. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos muito ricos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Minra, Esbom, Eleade, Sebam, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e nós possuímos gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes teus servos como nossa herança, não nos façam atravessar o Jordão. Moisés relutantemente permite que lhes fosse dado a terra que era boa aos olhos deles, desde que eles atravessassem para conquistar e depois retornassem. É muito parecido esse incidente aqui de ver uma coisa boa e desejar com o que aconteceu com Ló. Lembra o que aconteceu com Ló? Quando Abraão, naquela confusão que houve entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque ambos eram muito ricos e tinham muito gado, muito camelo, muito jumento, muito ouro, muita prata, muita coisa.
e diz que a terra não suportava, não podia aguentar tanta coisa. E Abraão disse: para onde tu queres ir? E diz o texto em Gênesis 13, 10, que olhou Ló e viu, todo o vale do Jordão, todo bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção do leste. Assim os dois, Ló e Abraão, se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, uma terra árida, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. É interessante, isso eu descobri agora, que eu fiquei me perguntando quando eu estava pesquisando para falar com vocês, o que é que aconteceu? Os lemos recebem a bênção, querem construir um altar, querem Deus, querem o Senhor, querem estar ligados, mas depois a gente não ouve muito falar sobre essas 3,5 tribos. O que acontece com eles é o seguinte: quando Deus decide diminuir a nação de Israel, as primeiras que são reduzidas são eles. Vocês sabiam disso? Eu devo ter lido isso muitas vezes, mas nunca havia me chamado a atenção isso aí. No período, no ano 800, mais ou menos, antes de Cristo, muito tempo depois da bênção que Josué deu àquelas tribos, quando Deus começa a diminuir o país, o primeiro que é cortado são justamente aqueles que se afastaram do Senhor. Onde é que está isso? Pastor Rex, 2 Reis 10, 2 Reis 10, 32 em diante. 2 Reis 10, 32 em diante. O contexto é o contexto do 10º rei. A nação já estava dividida entre norte e sul, Israel e Judá, por assim dizer. No período do 10º rei Jeú, naqueles dias, 2 Reis 10, 32, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Azael conquistou todo o território israelita a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aroer, junto à garganta de Arnon, até Bassã, passando por Gileade, terras das tribos de Gade, de Ruben e de Manassés. Está aí. Olha onde começa a poda. Olha onde o Senhor começa a remover. Uma lição preciosa nós aprendemos aqui. Uma lição maravilhosa para mim e para você. Nós não devemos ser guiados por vista, mas sim pelo Espírito. Aquele pessoal viu que a terra era muito boa. Opa, vamos ficar aqui. Aqui é melhor. Nós devemos dar mais importância para as coisas espirituais do que para as materiais. As bênçãos espirituais, no caso deles, ir para Canaã, entrar em Canaã, no nosso caso, preferir a Canaã celeste do que esse mundo, ter os nossos olhos na Canaã celeste, onde habita o Senhor Jesus, do que ter os nossos olhos fitos nas coisas deste mundo. Eles preferiram as coisas deste mundo, colocaram as bênçãos espirituais em segundo plano. Quando criamos nossos filhos, que é a nossa herança, dando mais valor às coisas deste mundo do que ao reino de Deus, corremos um sério risco de perdê-los, assim como aquelas terras foram perdidas. A bênção de Josué sobre os transjordanianos ficou na primeira geração só. A bênção que Josué impetrou naquelas 2,5 tribos durou só na primeira geração. Foi boa, foi válida, mas só para aqueles. Depois isso foi liquefeito, porque eles preferiram as coisas deste mundo, preferiram as riquezas deste mundo. O contato com os ímpios cananeus
os levou à bancarrota, tal qual o contato de Ló com Sodoma levou a família dele à bancarrota. Vocês lembram que quando o anjo veio retirar um anjo como homem, dois vieram retirar Ló da cidade, que ele disse para os caras que namoravam as filhas dele: vamos sair daqui que isso vai ser destruído, está morrendo. Ele não tinha moral nenhuma, Ló não tinha peso nenhum, Ló não tinha força nenhuma na sua casa, por causa do contato com os ímpios. Como aquelas 2,5 tribos resolveram morar juntinho dos ímpios, foram os primeiros que foram à bancarrota, foram os primeiros que foram derrotados. O nosso contato, a nossa luta deve ser para estar trazendo nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos parentes, nossos amigos para a casa do Senhor. Essa deve ser a nossa luta dioturna, está lutando, vamos empurrando, estimulando. A bênção do Senhor está sobre a casa daqueles que dão a Ele a prioridade. Nunca devemos esquecer isso. A bênção de Josué, e eu concluo, sobre o piedoso Caleb, foi estendida a sua herança. A bênção passou para as outras gerações. Tanto é que Otoniel foi um grande líder na igreja do Senhor. A bênção, por outro lado, sobre os transjordanianos não se estendeu às gerações seguintes. Vigiemos os nossos lares e procuremos ser exemplos para os nossos filhos e netos. Amém? Vigiemos os nossos lares, vigiemos, lutemos nos nossos lares, lutemos pelas nossas casas, lutemos pelos nossos netos, pelas pessoas que nos cercam, a fim de que a bênção do Senhor continue nas próximas gerações, para a glória do nome dele.